Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos, nos confraternizarmos, nos reunirmos. Reunir. Surgimos como células de um corpo, somos células de um corpo, mas células que têm a capacidade de se redirecionarem, de, com essa decisão interior, se fragmentarem, se separarem, se apartarem do corpo, como um câncer. Mas temos também o destino. Somos um câncer que tem como destino se autocurar. Porque o câncer em si se dá como destino apenas ser retirado e morrer, ou matar o corpo todo e morrer. Triste fim dessa viagem que é crescer comendo os outros. Nós somos uma célula cancerígena, sim, que vive a ilusão de crescer comendo os outros, sim, mas que temos essa possibilidade linda, magnífica, de nos autocurar. O que é claro, depende, como toda cura, do diagnóstico. O que é claro, depende de nos vermos doentes, de vermos o egoísmo como uma doença, de reconhecermos o nosso egoísmo, a nossa doença, e de aceitarmos o tratamento do médico. Vejam, amigos, que Jesus é o médico da humanidade, estabeleceu o que é a cura para todos nós egoístas, que curarmos-nos do egoísmo é amarmos a totalidade, amarmos o todo incondicionalmente, amarmos a Deus sobre todas as partes, amarmos o todo sobre todas as partes, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa cura. E o caminho para essa cura é amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, expandir a nossa mente, expandir o nosso sentimento, do egoísmo que fecha, é pequena, aprisiona, para o amor ao todo, através da prática do serviço compassivo, do colocar-se no lugar do outro, da empatia ativa e afetiva. A empatia ativa e afetiva, a compaixão, o fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, é o grande mecanismo de expansão e de crescimento do egoísmo ao amor incondicional. Egoísmo, violência, é só perceber isso. Supormos que a nossa raça, o nosso sexo, a nossa classe social, a nossa cultura, a nossa nacionalidade, a nossa religião, a nossa profissão, são melhores que as dos outros. Compaixão
é nos colocarmos no lugar dos outros para trabalhar em equipe, para expandir o nosso conhecimento, para expandir a nossa fraternidade. Que nós percebamos ser a vida, as relações humanas, as relações com as árvores, com os minerais, com os vegetais, com os animais, um convite a essa compaixão ativa e efetiva, que quando não fazemos por boa vontade, a vida nos traz a reencarnação, que nada mais é do que nós nos colocarmos no lugar dos outros na carne. Algo que poderíamos ter feito por boa vontade e no espírito, somos obrigados a fazer na carne e às vezes compulsivamente, compulsoriamente. É nessa trajetória que vamos estudar hoje a escolha das provas. Como é que nós escolhemos as provas pelas quais iremos passar numa vida nova, numa reencarnação. Vamos lá? Kardec faz uma série de perguntas que começa na 263 e acaba na 266, tendo como foco essa questão da escolha das provas. Como é, quando é, por que princípios nós escolhemos as provas de uma vida? Vamos lá? Questão número 263 diz assim: logo após a morte, o espírito escolhe o tipo de prova pela qual passará na nova existência? Não, respondem os espíritos. Muitos espíritos ainda acreditam na eternidade das penas, do céu e do inferno. Para aqueles que pensam assim, conforme já dissemos, essa crença constitui um castigo. Seja a paralisia dos castigos eternos, seja a paralisia das recompensas eternas, a crença no céu ou no inferno é um castigo para a alma. Estamos condenados a viver naquilo que acreditamos. Questão número 264. O que orienta o espírito na escolha das provas que deve suportar? Respondem os espíritos que o que orienta o espírito na escolha das provas que deve viver numa nova vida é a natureza de suas faltas. Com a visão mais ampla que a consciência adquire na pátria espiritual, de posse de um painel vasto de escolhas anteriores, de vidas anteriores, das nossas faltas através das muitas vidas, nós escolhemos as provas que nos levam a reparar os erros cometidos em existências passadas, porque ali reconhecemos nesses erros cometidos as nossas prisões, os nossos limites, as nossas algemas. Então escolhemos as provas que nos levam a reparar os erros cometidos em existências anteriores,
para, assim sendo, avançarmos mais rapidamente, mais efetivamente. Respondem os espíritos que essa perspectiva maior nos dá essa grande possibilidade de escolhermos as nossas provas para melhor vivenciarmos, para melhor investirmos nosso tempo e melhor alcançarmos a nossa redenção, a nossa libertação. É difícil para nós abarcarmos, suspeitarmos, concebermos a perspectiva que alcançamos após a morte. Condicionados que estamos à matéria, nos é difícil vislumbrarmos o que veremos, como pensaremos após a morte. Mas é exatamente isso que os Espíritos de Kardec nos proporcionam nesse fabuloso livro, em O Livro dos Espíritos. Uma visão mais ampla, uma perspectiva mais completa de como será para nós a visão que teremos na pátria espiritual e, consequentemente, o planejamento, a escolha que faremos quanto à nova reencarnação. É isso exatamente que nós estamos estudando hoje. Nós tivemos uma queda aqui no Facebook, estamos repassando, reconectando com os amigos do Face. Certo? Então, hoje estamos estudando a escolha das provas, tentando abarcar com as informações dos espíritos a visão que temos após a morte e antes de uma nova encarnação para realizarmos o nosso planejamento reencarnatório. Então estamos aqui, voltamos ao Face, procedendo no dia de hoje o estudo de como, com que critérios, em que tempo, de que forma realizamos as nossas escolhas, o nosso planejamento reencarnatório. Fizemos uma primeira pergunta na questão número 263, onde Kardec quis saber se nós escolhemos as próximas provas, as provas da nova existência logo após a morte, e os espíritos responderam que não, que as nossas crenças
religiosas limitam, cerceiam a lucidez no mundo espiritual. Precisamos de um tempo para nos libertarmos, para questionarmos, para revermos e reposicionarmos perante essas crenças. E na questão número 264, pergunta Kardec o que orienta o espírito na escolha das provas que deve suportar. Os espíritos respondem que é a natureza das nossas faltas. De posse dessa visão mais ampla dos nossos erros, das nossas limitações, das nossas crenças limitantes, programamos com a ajuda de amigos, de orientadores, como devem ser as provas que passaremos para vencermos e superarmos essas crenças limitantes. Dizem os espíritos que o espírito escolhe as provas que o levam a reparar os erros cometidos em existências passadas e que lhe permitam avançar mais rapidamente. Assim, alguns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito perigosas, muito mais perigosas, pelos abusos e pelo mau uso que se pode fazer delas, e pelas paixões inferiores que estimulam e desenvolvem. Outros, finalmente, decidem se experimentar nas lutas que terão que sustentar em contato com seus vícios. E por que escolhemos provações desse tipo como explicados pelos espíritos? Ora, provas, são provas. Pretendemos haver avançado, passamos por processos terapêuticos, cursos, capacitações, orientações que nos fazem, que nos encorajam, que nos estimulam, que nos fortalecem na superação dos nossos vícios, das nossas paixões inferiores, dos erros que cometemos em outras vidas. E assim, acontecendo, com esse estímulo, com essa força dada pelos orientadores, pelos terapeutas do mundo espiritual, nos julgamos, como sempre ocorre nessas situações, fortalecidos, capazes de superar nossos erros. E assim, encorajados, planejamos, com a ajuda dos nossos orientadores, situações que comprovem, que atestem, que consolidem o avanço conquistado para uma superação completa dos nossos erros, das nossas paixões, dos nossos vícios. É lógico que assim seja. Parece um absurdo do ponto de vista nosso atual, porque nós não lembramos como o aluno que estudou muito, que se dedicou bastante para uma prova, anseia pelas provas. É exatamente isso. O que mais quer uma bailarina que ensaiou muito é que chegue o dia da apresentação. O que mais quer o jogador, o atleta que treinou muito é que chegue o dia da prova. É natural que assim seja. Olhando daqui, parece absurdo que queiramos passar por situações tensas, dolorosas, mas a preparação, a terapêutica, o treinamento, as capacitações que passamos no mundo espiritual nos impulsionam, como a bailarina, como o atleta, a querer, a ansiar pelo teste dos nossos avanços.
Muito bem. Questão número 265. Alguns espíritos escolhem como prova o contato com o vício. Diz Kardec. Ok. Não haverá aqueles que escolhem essa prova pelo desejo de viver em um ambiente no qual gostam e se sentem bem? Não estarão eles se entregando livremente às tendências materiais? Não pode ser que, na complexidade da mente, com maior ou menor consciência, o espírito escolha ambientes complicados, situações, desafios muito fortes, por exatamente gostar daqueles ambientes, por no fundo não querer superá-los, mas querer apenas vivenciar os prazeres, os poderes, as venerações que determinadas situações trazem ao espírito viciado? Complexo isso, mas natural, não é? Vamos ver o que respondem os espíritos. Sem dúvida que existem espíritos assim. Não haja dúvida. Mas só fazem essa escolha aqueles que possuem um senso moral ainda pouco desenvolvido. A aprovação está em viver a escolha que fizeram. E eles a sofrem por longo tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões inferiores traz consequências deploráveis e o sofrimento lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nessa situação até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para resgatá-los através de existências aproveitáveis. Deus permite que alguns espíritos se aprofundem no seu erro, no seu vício, nas suas más paixões, porque sabe melhor do que ninguém que muitas vezes precisamos aprofundar no erro, nos esgotar no erro, para angariar a vontade necessária, a força de vontade imprescindível à autocura. Não é fato que muitos viciados, alcoólicos, narcóticos, jogadores compulsivos, consumidores compulsivos, precisam chegar a um certo fundo do poço para se conscientizar e para gerar a vontade necessária à transformação e à libertação? Não vemos isso todos os dias? Por isso, Deus permite que eles se enganem ainda numa vida, que eles aprofundem o seu vício ainda numa vida, para angariar essa lucidez, essa coragem, essa energia necessária para a autossuperação. Muito bem, e a última pergunta, 266, não parece natural que os espíritos escolham as provas de menor sofrimento? E a resposta é: para quem está encarnado, sim, mas para o espírito, não. Quando o espírito está liberto do corpo físico, a ilusão cessa e ele pensa de outro modo. Aqui na Terra mesmo, um espírito endividado, uma pessoa endividada, com muitas dívidas bancárias mesmo, junto a diversos credores, que presenciar, que estiver diante de uma grande promoção,
onde ele pode pagar com um abatimento de, digamos, 40% das suas dívidas? Será que ele escolherá pagar poucas dívidas? Não será natural que ele escolha pagar muitas dívidas para aproveitar essa super promoção de um grande abatimento? Pois é, essa exatamente a circunstância que nos ocorre antes da reencarnação, porque Deus sempre, na sua sublime misericórdia, nos oferece uma grande libertação com o mínimo de sacrifícios. E de posse dessa certeza, muitos de nós escolhemos o máximo de pagamento para nos libertarmos muito profundamente, muito amplamente dos nossos erros passados. Que essa lucidez nos encoraje a viver de outra forma, com muito mais coragem e lucidez, essas duas ferramentas fundamentais, toda a imensidão das provas por que passamos. Tenhamos a certeza de que, com a ajuda dos amigos espirituais, temos totais condições de vivenciarmos todas as dificuldades que vivemos hoje e que ainda viveremos, como meio terapêutico, como meio de libertação, como meio didático de um aprendizado fabuloso que nos favorecerão muito no prosseguimento das vidas futuras. Muito bom, fabuloso que assim seja, que tenhamos percebido essa generosidade, essa misericórdia que Deus nos propicia a cada vida. Saudamos então os amigos Estela Santana Nogueira, Marlene Martins, Anilix. Oferecemos a todos os amigos essa lucidez aqui gerada, esse encorajamento mútuo que o Oração Ação propicia para nós, para as pessoas que tiverem contato conosco, presencialmente ou nas redes sociais, nesse fabuloso e diário, no nosso caso, milagre da multiplicação do pão. Que, como Jesus, tomemos nossas dores como os pães de Jesus, situemos essas dores à luz do Eterno e compartilhemos os aprendizados, os encorajamentos com todos que estiverem à nossa volta. Muita paz e muito bem para todos vocês, que tudo isso nos impulsione para o infinito e para o além, como se disse na ficção. Um grande abraço, até amanhã, muita paz e muito bem para todos vocês.